Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de recuperação de matemática. E hoje eu vou falar um pouco sobre os múltiplos de um número natural, tá bom? O que são os múltiplos de um número natural? São os resultados da multiplicação desse número por um número natural qualquer. Então, aqui eu botei como exemplo os resultados das multiplicações por 2, tá? Então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6 e assim por diante. Os resultados dessa multiplicação nós chamamos de múltiplos. Então, os múltiplos de 2 são 0, 2, 4 e assim por diante, tá bom? Por quê? Porque esses números, eles representam as multiplicações de 2 por um número natural qualquer. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, eles representam os múltiplos de 2. Isso quer dizer que nós multiplicamos 2 por um número natural qualquer e obtemos como resultado um desses números, tá bom? Primeira observação a respeito dos múltiplos que vocês precisam lembrar é que se eu coloco aqui esses 3 pontinhos, significa reticências, tá? E essas reticências significa que os múltiplos, eles são infinitos, tá bom? Os múltiplos, eles são infinitos. O menor múltiplo de um número natural é o 0, tá? O 0 é múltiplo de todos os números naturais. E o maior não existe porque eles são infinitos. Então, o menor é o 0, o segundo menor é o próprio número e o maior a gente não consegue determinar, tá bom? Isso quer dizer que os números naturais, eles possuem infinitos múltiplos, certo? Nós vimos também o que é o mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC, tá bom? O MMC é o menor múltiplo comum de 2 ou mais números. Então, o menor múltiplo comum de 2 ou mais números nós chamamos de MMC. E aí, quando nós estávamos estudando, nós vimos algumas maneiras de fazer cálculos de MMC. Eu vou relembrar aqui vocês algumas dessas maneiras, tá? E aí eu espero que vocês tenham um bom proveito da aula. Então aqui, ó, MMC, que significa mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum. Professora, por que o menor e não o maior? Porque, como eu disse, os múltiplos, eles são infinitos, então a gente não consegue determinar o maior múltiplo, e sim o menor, tá bom? Então, o menor múltiplo comum, tá? Então, vamos calcular aqui o menor múltiplo comum de 4 e 8, tá? Vamos calcular o menor múltiplo comum de 4 e 8, tá? Eu vou mostrar como vocês devem calcular esses múltiplos de duas maneiras diferentes, tá bom? Eu vou mostrar de duas maneiras diferentes. A primeira maneira que eu vou mostrar para vocês é procurando os múltiplos, tá bom? Então, a gente determina os múltiplos do 4, depois a gente determina os múltiplos do 8, depois a gente vê quem são os múltiplos comuns e depois a gente vê quem é o menor, ou seja, quem é o MMC de 4 e 8, tá? Então, vamos aqui. Quem são os múltiplos de 4? Os múltiplos de 4 são os números 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante, tá? Quem são os múltiplos de 8? É o 0, o 8, o 16, o 24, não é isso? O 3, o 32 e assim por diante. Lembrando que os múltiplos, eles representam os resultados das multiplicações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1 é 1, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes
4,32 e assim por diante, tá? Agora nós vamos identificar quem são os múltiplos comuns, ó. Como múltiplos comuns, nós temos o 0, tá? Nós temos o 8, nós temos o 16 e provavelmente existirão outros múltiplos. Só que eu quero o MMC, ou seja, eu quero o menor múltiplo comum. Aquele que é múltiplo tanto de 4 como de 8. O menor múltiplo comum aqui, diferente de 0, é o 8. Então, isso quer dizer que o MMC de 4 e 8 é igual a 8, tá? Qual seria a outra maneira de calcular o MMC de 4 e 8? Fazendo decomposição simultânea, tá bom? Então, a gente faz decomposição simultânea de 4 e 8 para determinar o MMC. Então, perceba que aqui são números pares, então nós podemos dividir por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Ainda podemos dividir por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1 e 4 dividido por 2 é igual a 2. Ainda podemos dividir por 2. Então, aqui vai ficar 1 e 2 dividido por 2 também é igual a 1. O resultado do MMC é igual ao produto entre esses números. Então, 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, 8 é o resultado do nosso MMC. Independente da maneira que você vai resolver, tá bom? Independente da maneira que você vai resolver, mas o resultado, gente, tem que ser sempre o mesmo, tá? Você pode determinar o MMC procurando os múltiplos, ou você pode determinar o MMC utilizando decomposição simultânea, tá bom? E aí, quando a gente fala em decomposição simultânea, vocês vão lembrar que eu tô falando de decomposição em fatores primos, tá certo, gente? Nessa aula de hoje ainda dá para falar sobre os divisores, então eu vou aproveitar aqui para falar sobre os divisores, tá bom? Vou apagar aqui. O que são os divisores de um número natural, tá? No livro de vocês, os divisores, eles estão na página 93. Divisor de um número natural é todo número natural diferente de 0, que ao dividir esse número resultará em uma divisão exata, ou seja, terá resto igual a 0. Então, imagine aqui, por exemplo, ó, o número 6, tá bom? Então, por exemplo, imagine o número 6. 6 dividido por 1, 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, 6 dividido por 4, 6 dividido por 5 e 6 dividido por 6, tá bom? Por que eu não botei 6 dividido por 0? Porque não existe divisão onde o divisor é 0, tá bom? Essa divisão, ela é inexistente, ela não existe. Então, 6 dividido por 1 é igual a 6, sobra resto 0. 6 dividido por 2 é igual a 3, sobra resto 0. 6 dividido por 3 é igual a 2, sobra resto 0. 6 dividido por 4 é igual a 1, sobra resto 2. 6 dividido por 5 é igual a 1, sobra resto 1. 6 dividido por 6 é igual a 1, sobra resto 0. Agora vocês vão perceber em quais dessas divisões os restos foram iguais a 0. Em quais foram as divisões? Foi na divisão de 6 dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Isso quer dizer que esses números, eles são divisores de 6, tá bom? Então, os divisores de 6 são os números 1, 2, 3 e o próprio 6, tá bom? 1, 2, 3 e o próprio 6. Esses são os divisores de 6. Isso quer dizer que quando nós dividimos 6 por qualquer um desses números naturais, a divisão ela vai ser exata, tá bom? E aí eu lembro a vocês que os divisores eles são finitos e que o menor divisor de um número natural é o número 1 e que o maior divisor de um número natural é o próprio número.
tá? Com exceção do número 1, todos os números naturais possuem pelo menos 2 divisores. Os números naturais que têm 2 divisores somente, eles são chamados de números primos, porque eles são divisíveis só por 1 ou por eles mesmos. E os números que possuem mais de 2 divisores naturais, eles são chamados de números compostos, tá bom? E por que eu falei com exceção do 1? Porque o 1 é o único número natural que não é nem primo, nem composto, porque ele possui apenas um único divisor, que é ele mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, você pode dividir, nesse caso, 6 por qualquer um desses números naturais, que a divisão vai ser exata. E 6 é um número composto, por quê? Porque ele possui 4 divisores, tá? Então, o menor divisor de qualquer número natural é o número 1. E o maior divisor é o próprio número, tá bom? Então, começa com 1 e termina com o próprio número, certo? Isso aqui é o que eu queria falar para vocês a respeito dos divisores. E aí, eu aproveito também para falar sobre o máximo divisor comum, tá bom? O que significa máximo divisor comum? Significa MDC, tá? Máximo divisor comum ou MDC é a mesma coisa, quer dizer que é o maior divisor comum, tá bom? Então, por exemplo, eu quero que vocês determinem o maior divisor comum entre os números 3 e 6. O maior divisor comum entre os números 3 e 6. Como é que a gente faz isso? Primeiro determina os divisores de 3, tá bom? Quem são os divisores de 3? Os divisores de 3 são os números 1 e o próprio 3, tá bom? Quem são os divisores de 6? Acabamos de falar. São os números 1, 2, 3 e 6. Agora a gente vê quem são os divisores comuns. Gente, o barulho é no vizinho, tá? Não é aqui. Quem são os divisores comuns de 3 e 6? São os números 1 e 3. Não é isso? Os divisores comuns são os números 1 e 3. Então, o MDC que significa máximo divisor comum de 3 e 6, vai ser o maior divisor. Quem é maior? É o 1 ou é o 3? O maior é o 3. Então, o MDC de 3 e 6 é igual a 3, tá bom? Existe outra maneira de calcular o MDC? Sim, você pode calcular o MDC também utilizando decomposição simultânea, tá bom? Então, aqui, ó, decomposição simultânea de 3 e 6. Começa dividindo por 2, por quê? Porque tem um número par. O 3 não é divisível por 2, então vamos repetir. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Como eu não dividi os dois, eu não vou circular. Agora eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Dividir os dois números? Sim. Então eu vou circular. O resultado do MDC vai ser igual ao produto entre os números que eu circulei. No caso, só o 3. Então, o MDC de 3 e 6 é igual a 3, tá bom? Existe outra maneira de calcular o MDC? Sim, você pode calcular o MDC utilizando o algoritmo de Euclides, tá bom? Então, ó, vou lembrar aqui a vocês como é que resolve o MDC utilizando o algoritmo de Euclides. Nós vamos calcular o MDC de 6 e 3 pelo algoritmo de Euclides. Então, primeiro escreve o maior número, que é 6. Depois escreve o menor número, que é o 3, tá bom? E aí você divide, ó. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 3 resulta em 6. 6 menos 6 sobra resto 0. Sobrou resto 0. O resultado do MDC vai ser igual ao número que ficou no divisor. O número que está no divisor é o 3, então 3 é o resultado do MDC, tá bom? Então, eu mostrei aqui 3 maneiras de vocês fazerem o cálculo de MDC
3 maneiras diferentes e aí vocês vão escolher a maneira que vocês acharem mais fácil para resolver, tá? E aí, gente, o que eu queria falar mais para vocês é sobre os critérios de divisibilidade. Vocês podem fazer a leitura da página 98 e 99, tá bom? Para relembrar desses critérios. E aí, era isso, tá? Tem os números primos entre si. Os números primos entre si são aqueles números que possuem apenas o número 1 como divisor natural, tá bom? São os números que possuem apenas o número 1 como divisor natural. E eu queria lembrar também a vocês sobre como fazer uma fatoração, tá bom? Como fazer uma decomposição em fatores primos. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, o número 24, tá? Vou fazer a decomposição do 24 em fatores primos. Como 24 é um número par, nós sabemos que nós podemos dividir por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12, que é um número par, então ainda nós podemos dividir por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6, que também é par, então nós ainda podemos dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3, que não é par, então eu não posso dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Cheguei no resultado 1, então eu encerrei a minha decomposição. Isso quer dizer que 24 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, tá? 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 3 é igual a 24. Então, essa é a decomposição em fatores primos do número 24, tá bom, gente? Espero que vocês tenham um bom proveito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou vocês podem ainda estar assistindo os vídeos que eu postei anteriormente, tá? Quando nós estávamos vendo conteúdo no semestre, normalmente, e eu estarei sempre à disposição para esclarecer as possíveis dúvidas. Tenho que encerrar por conta do barulho, né? De qualquer forma, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!